Olá, meus bens, queridas! Bom, hoje a gente vai começar então com o módulo das comidinhas, que particularmente é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Bom, eu comecei aqui, ó, com o pratinho, tá? Que a gente vai fazer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já fiz 2 pratinhos diferentes. Esse aqui com a bordinha vermelha, retinho. E esse aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, mas ele tem um detalhe ali dos ladinhos. Aquele... como é que chama? Aqueles marcadinhos assim em volta, que nem ramecã, né? E aí aqui, ó, a gente faz separado a macarronada, tá? E as bolinhas, que são as almôndegas. E depois vai colar tudo junto aqui nesse pratinho. E aí colocar ele em alguma coisa, né? Uma base de alguma coisa. Bom, esse aqui já tá colado, todo colado. E eles têm uma pequena diferença que não vai dar pra ver no vídeo, mas um deles eu fiz as massinhas e já montei, e o outro eu fiz as massinhas e deixei esperando aqui, ó. As massinhas estão esticadas, tá vendo essas cobrinhas amarelas aqui, ó? É o que a gente vai montar depois que elas secarem um pouquinho. Por quê? Porque senão quando eu monto o ninho de macarrão e vou acomodar a massa ali no prato, ela dá uma amassada. E assim mantém mais o formato arredondado individual de cada macarrãozinho. Bom, aqui ó, eu coloquei numa tampinha, não tá colado, não tá nada, só coloquei ali, minha massa aderiu, para eu poder trabalhar em cima, ter um tamanho, né, base, e também aqui ter essa beirada para eu saber aonde que é a beira para trabalhar, certo? Então, peguei lá meu pedacinho de massa, minha bolinha, coloquei aqui, esmaguei, dei uma apertadinha com essa tampinha aqui para ficar reto. E agora, ó, eu vou lá no meio e vou dar uma prensadinha para fazer o centro, né, mais baixo, para dar essa diferença no volume. Então, eu vou passando aqui, ó, meu dedão por dentro, encostadinho na base, para já fazer também essa separação aqui, ó. Eu já vou empurrar a minha massa para as beiras, para depois eu poder puxar e trabalhar. É bem parecido com o processo em cerâmica de fazer prato. Se vocês já viram os vídeos de cerâmica, inclusive existe a mini cerâmica, que é a coisa mais fofa da vida. E aí eu começo, ó, a dar uma beliscadinha aqui nessa ponta para levantar, ó. Vou lá com o dedãozinho e uma mini beliscadinha, tá? Toda a volta, pra gente ter a profundidade do pratinho. E aí eu vou fazer isso algumas vezes e vou acertando. O dedo do meio, ó, empurra, e o de fora levanta aqui a bordinha, espalha essa massa aqui, tá? Aqui no meio a gente vai dar uma estragada nessa parte aqui de puxar, mas depois a gente vai arrumando tranquilamente, colocando tudo no lugar. Então, agora eu só tô fazendo aqui a lateral, né? Só tô me importando, então, em trazer a massa pra fora, por enquanto. Ó, a gente já tem aqui uma coisa que lembra um prato.
tá? Vou fazendo toda essa voltinha. Depois que eu tiver já uma certa lateral aqui pronta, eu venho de novo com o meu dedão, com essa lateralzinha aqui do dedão, e eu vou, ó, apertar um pouquinho, bem pertinho da base, pra fazer o cantinho ali, pra fazer realmente a profundidade do potinho, senão ele vai ficar com a base assim, como se fosse uma pista de skate. E a gente quer que ele fique, ó, mais... que marque bem ali aquela curvinha. Então a gente vai fazendo aqui. Vocês vão observar que aqui também ele vai ficando um pouco mais fino em uns lugares, um pouco mais grosso em outros lugares. Depois a gente também vai arrumar ali. Deixar ele todo parelhinho. Vai sentindo lá no dedo o que tá acontecendo, para onde aquela massa tá indo, onde é que eu tô empurrando ela, de onde para onde, tá? Sempre cuidando ali no meio para ver se não tá fazendo nada muito grave, que depois a gente não vai conseguir arrumar. Então eu vou basicamente fazendo essas técnicas de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Arruma a beirada, arruma a parte de dentro. E vai deixando ele bem fundinho. A gente vai montar tudo aqui na tampinha, vai deixar aqui, e quando tiver completamente seco, ele desgruda sozinho, tá? Então, ó, basicamente, tá aqui o nosso pratinho. E eu vou dar uma suave pressionada aqui pra colocar, ó, toda a bordinha no mesmo nível, certo? E se eu quiser fazer aquelas onde, como é que chama? Né, canelado, né? Que chama em roupa quando tem aqueles vincos. Então, se eu quiser fazer, ó, eu venho com o meu palitinho aqui, um dedo na parte de dentro e o outro, ó, pá, pá, pá. Vai fazendo aqui toda a volta. Isso aqui vai alterar um pouco a borda, depois a gente arruma de novo. Eu acho mais bonitinho com o canelado, né? É um detalhe que é fácil de fazer. Aqui na tampa, tá vendo que tem ali, ó, as marquinhas? Eu posso usar de referência. Vai ficar bem retinho. Eu não tô usando, mas eu tô usando tipo 1,5. Nenhuma nem duas. Aí vocês vão ver aí conforme o material que vocês têm. E vou, ó, mais uma vez, cheguei no final aqui onde elas se encontraram, eu vou de novo pra marcar bem e acertando aqui em cima, que às vezes dá uma... Ó, fica bicudinho ali, ó, aí a gente coloca de volta no lugar, certo? E vai arrumando, frisando. Aqui. Agora, eu vou deixar essa tampinha aqui, como o pratinho também dá uma descansada, uma secadinha ali, enquanto as massas estão secando aqui, e a gente vai fazer as bolinhas.
Ó, eu tenho 2 marrons aqui. Eu fiz esse marrom aqui pra fazer os pães. E aí esse aqui eu misturei várias outras tintas. Eu botei um pouquinho de amarelo, botei um pouquinho de vermelho, pra ele ficar num tom mais parecido com carne e menos parecido com a cor do pão, né? Então eu vou fazer aqui, ó, pegar a minha bolinha, fazer uma cobrinha que fica mais fácil da gente ver a quantidade e vou tirar as bolinhas para fazer as almôndegas. Elas não precisam ser exatamente do mesmo tamanho, porque quando a gente faz, né, almôndegas, a gente não mede muito, assim. Então, deixa uma coisa orgânica acontecer. Faço aqui as minhas bolinhas e... essa ficou enorme. Eu vou vir aqui, ó, com uma escova velha de dentes, tá? Coloquei ela bem aqui no meio da minha palma da mão e eu vou, delicadamente texturizar com a escova. Então, eu vou, ó, enrolar ela com a escova pra fazer uma texturinha de carne. Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas ela, né, não fica lisinha, vai ficar essa texturinha aqui. Não vai dar pra ver direitinho, mas quando vocês fizerem aí, vocês vão perceber. Vou fazer, ó, pode fazer aqui na base também de vocês, aonde vocês quiserem. Eu gosto na mão, porque me dá a sensação de mais controle. Tá? E aí, quando tiver tudo mais sequinho um pouquinho, a gente vai montar. Então, vamos lá, vamos montar e finalizar aqui o pratinho de macarrão. Eu vou pegar, então, ó, os macarrõezinhos aqui. Já dá pra ver que eles secaram bem. Como é bem fininho, ele seca rápido. Ficou aqui o quê? Meia hora? Mais ou menos isso. Então, vou pegar aqui, ó, uns fios. Peguei 3 fios, ó. E já vou montar aqui no nosso pratinho, que vai facilitar, como tá meio úmido, ó, ele vai grudando os macarrõezinhos. A gente delicadamente acomoda os macarrões no lugar. Então, peguei aqui mais 3 fios. Você pode pegar quantos vocês quiserem aí. Tá? Mais 3 fiozinhos. E a gente vai acoplando. Vou botar pro outro lado. Aqui na minha tigelinha. Delicadamente colocamos os ninhos uns sobre os outros. Que na verdade, ao invés de fazer um ninho só, a gente vai fazendo vários e vai acomodando. Ó, já ganhou um volumezinho. Vamos lá, então. Tenho mais 3 fininhos aqui, 2 um pouquinho mais longos. Esse aqui tá muito fininho, não consigo nem pegar. Aqui. O tamanho dos macarrõezinhos vai depender um pouco. Eu dou só uma acomodada neles assim pra ficarem mais juntinhos. E vamos lá.
vai depender do tamanho, né, da peça inteira de vocês. Para esse tamanho aqui de peça, funciona para mim assim. Eu fiz um tutorialzinho em fotos, tá? Vou postar lá no nosso evento, que é do feitio dos macarrões, um pouquinho mais detalhado. E aqui os meus últimos 2 macarrõezinhos, ó, acomodo eles, e aí aqui, esse aqui eu vou ter que planejar bem como é que eu vou botar, porque como são os últimos, ele tem que fazer o movimento que eu quero fazer, ficar na posição exata para dar a ideia do montinho de macarrão, certo? Então, eu vou colar agora as bolinhas. Gente, aquela bolinha que caiu no chão, eu simplesmente não consegui achar. Eu varri a casa pra achar ela e ela foi sugada pelo vácuo. Então, vamos aqui, ó. Vou colocar um pinguinho de cola aqui e venho com a minha bolinha. Ui! Ali. Quero botar uma bem aqui em cima, para ajudar a, inclusive, aqui, ó, fechar esse... E eu gosto de colocar bem onde tem um espacinho assim sobrando, às vezes fica um buraquinho, né? Vou colocar aqui umas das que estão mais sequinhas que eu fiz antes, porque essas aqui ficaram pouquinhas. Então, vou colocar essas outras aqui que estavam feitas por um outro pratinho. Mas é tudo da mesma massa. Então, vai ficar tudo bem parecidinho. Vamos lá, colocamos todas as bolinhas que a gente quiser. Aqui, última. Aqui. Ó, macarrão e as almondiguinhas. Aí, gente, eu vou passar aqui pra essa outra peça que já tá pronta pra gente fazer a finalização com o molho e as folhinhas que eu quero botar de verdinho em cima, né? Tomate com manjericão, que eu amo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse molho, tá? Então, eu tenho um pedacinho da minha massa vermelha aqui, que ficou um rosão escuro, então ficou bem vermelho. E eu vou transformar ela num creminho. Eu vou colocar água, bem aos pouquinhos, vai trazendo a água de gotas em gotas, tá? E eu vou transformar isso aqui num creme. Eu posso usar também um pouquinho de cola branca para ajudar na textura. E existe um creme de biscuit para fazer isso. Eu particularmente nunca vi e acho isso aqui funciona muito bem com a própria massa. E eu vou colocar também um pouquinho mais de tinta, porque eu quero esse molho mais vermelho. Aqui, vou aplicar um pouco mais de tinta direto ali na massinha. E melhorou. E misturamos para que ela fique mais com cara de um molhinho de tomate. Um pouquinho mais de água.
É pouco mesmo, tá? Porque se a gente bota demais, vai virar um líquido. E a gente quer um creminho. Então, eu vou molhando o meu palito ali, vou trazendo ele molhado. E vou fazendo essa pastinha. Um pouquinho mais. Acho que agora deu. E eu vou botar um pouquinho dessa outra tinta vermelha aqui de um tom mais claro. Pra dar uma iluminada nele. Então, passei aqui no meu palitito. E aí, vamos misturar mais um pouquinho. Tá? Ó, como é que tá ficando. De um pedaço de massa, a gente faz aqui esse creminho. E aí, vocês vão misturar isso aqui até o ponto que vocês acharem interessante. Se quiser bem homogêneo, se quiser deixar uns pedacinhos, né? Que nem a gente faz. Cada um tem o seu molho. Cada um tem o seu molho de massinha. Eu acho que essa cor aqui já tá interessante. Essa consistência aqui já tá interessante. Então, eu vou pegar aqui o meu pratinho e vou aplicar este molho por cima. Cuidar para que não fique muito espalhado, não cubra muito os detalhes que a gente fez. Pronto, aqui. E aí, vamos colocar preciso de uma agulha para conseguir pegar as folhinhas. As folhinhas eu fiz uma cobrinha de massa verde, bem fininha, e aí fui tirando a pontinha. Bolinha, aperta um lado para fazer a gotinha e prensa ele para ficar retinho. Ui. Peguei aqui, plantei ali. Já me sujei tudo aqui. Vai tirando ali as folhinhas. Isso aqui tá aqui há um tempo já, eu fiz mais cedo, então ela tá bem sequinha já. Então, eu vou pegando e largando aqui em cima pra fazer aquele manjericão belíssimo. Olha ali que bonitinho. E aí, isso aqui vai secar.